Desejo saudar todos os professores com a paz do Senhor. Agradecemos a Deus por mais esta oportunidade de comentarmos acerca de mais uma lição deste trimestre, que tem por título a revista Uma Viagem pelo Novo Testamento. Então, uma vez, vamos comentar acerca do Novo Testamento, desta vez a lição 4, que tem por título Cronologia do Novo Testamento. O texto bíblico da nossa lição está escrito em Mateus, capítulo de número 17, e o versículo de número 1, que diz: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, e a Tiago, e a João, seu irmão, e os conduziu, em particular, a um alto monte. Certo? Mais uma vez, recomendo que os professores façam a leitura bíblica em classe com seus alunos, certo? E os versículos que estão dispostos na lição estão escritos em Mateus, capítulo 4, versículo 12 ao 22, e Marcos, capítulo 1, versículo 29 ao 34, certo? Recomendando que se faça aquele grupo no WhatsApp, que se compartilhe durante a semana mensagens bíblicas para motivar os adolescentes, os alunos, a estar sempre lendo a palavra do Senhor. E nesta lição nós temos como objetivo conhecer a história da compilação dos livros do Novo Testamento, saber que os primeiros cristãos só tinham acesso ao Antigo Testamento e compreender que os livros não estão dispostos em ordem cronológica, certo? Às vezes pode parecer que a ordem histórica coincide com a ordem cronológica descrita dos livros, mas não vamos ver nesta lição que nem sempre coincide. Certo? Algumas sugestões bibliográficas, a Bíblia de Estudo Cronológica de Aplicação Pessoal, que também é uma sugestão da lição, é muito boa porque ela organiza os livros de acordo com a ordem cronológica da escrita, então é fácil de entender o contexto da lição através dessa Bíblia. E, mais uma vez, recomendo o livro A Bíblia através dos séculos. Esse livro ele é muito bom e se aplica bem ao conteúdo de toda essa lição, de todo esse trimestre, ok? Então, se tiver condição de adquirir, vai ser um bom investimento. Algumas dicas interativas da lição e que eu posso também recomendar para os professores é que se continue a incentivar os alunos a pensar que, como igreja, nós fazemos parte da história. Então, evitem que a sua aula seja uma aula metódica, apenas de leitura da revista, apenas de reprodução de conteúdo, mas que seja também uma conscientização para os seus alunos, de que assim como a igreja primitiva talvez não tivesse a percepção de que estavam fazendo a história, mas a partir dos seus exemplos nós temos o que temos hoje, a palavra de Deus, o Novo Testamento. Assim hoje, nós como igreja temos um importante papel na sociedade e estamos fazendo história como igreja. Então, conscientize os seus alunos de que eles precisam se manter fiéis, precisam buscar cada vez mais a palavra de Deus, porque muitas pessoas serão alcançadas através do exemplo e através da perseverança da igreja. Amém? Também, como interação na aula, né? É sempre bom interagir na aula. Você pode propor aos seus alunos que tentem colocar os livros do Novo Testamento em ordem cronológica. Então, isso pode ser feito no quadro, se você tiver um quadro, pode ser feito numa cartolina. Você pode levar todos os nomes dos livros do Novo Testamento soltos e você propõe para os seus alunos: vamos lá, vamos montar os livros do Novo Testamento não na ordem que está na Bíblia, mas na ordem cronológica. É natural que tenham dificuldade, mas você vai mostrando, a gente vai ver que você vai conseguir mostrar isso no tópico 3, existe uma ordem bonitinha lá, toda cronológica, e você vai usar essa ordem para mostrar os seus alunos que nem sempre a ordem em que é posta os livros na Bíblia coincide com a ordem cronológica em que elas foram escritas. Okay? Então, isso é uma boa forma, uma boa maneira de se introduzir o tema e de se despertar essa noção e essa curiosidade para o fato de que a ordem cronológica nem sempre coincide com a ordem escrita. Tópico 1. Os primeiros cristãos e as Sagradas Escrituras. Pois bem, é evidente que, na época
logo inicial da igreja primitiva, os cristãos eles não tinham acesso ao Novo Testamento, pois o Novo Testamento ainda estava sendo escrito, ou nem isso, nem estava sendo escrito ainda, por completo, certo? Então, quais eram as escrituras que os cristãos do primeiro século tinham acesso? Então, a palavra de Deus, que é também descrita na Bíblia como escritura, eram apenas os livros do Antigo Testamento, certo? Então, eles tinham acesso aos livros do Antigo Testamento e os livros dos Novos Testamentos estavam sendo escritos à medida, ao longo da história da igreja primitiva, certo? O Novo Testamento também pode ser legitimado pela conexão com o Antigo Testamento. Então, em várias passagens do Novo Testamento, existem menções ao Antigo Testamento que legitimam esses textos. Como exemplo, você pode citar para os seus alunos, né, que Jesus menciona Jonas e a rainha de Sabá, no texto que está em Mateus, capítulo 12, versículo 39 a 42, quando ele faz uma associação de julgamento para a geração atual daquela época dos judeus, não é? Jesus também cita as mortes de Abel e Zacarias, em Mateus capítulo 23 e 35. Paulo fala sobre os remanescentes de Israel, em Romanos capítulo 9, versículo 27. O livro de Hebreus, que é um livro que não tem um autor conhecido, sintetiza muitas das passagens bíblicas do Antigo Testamento. E o Apocalipse, como eu já havia mencionado em outra lição, menciona Satanás, como em Gênesis capítulo 3, versículo 1. O Apocalipse também é rico em menções ao Antigo Testamento. De todos os livros do Novo Testamento, Apocalipse é o que mais faz menção ao Antigo Testamento, sendo que não faz nenhuma menção, nenhuma citação direta, é sempre uma citação indireta, certo? Então, os primeiros cristãos, eles não tinham acesso à Bíblia como nós conhecemos, apenas os livros do Antigo Testamento. Faça os seus alunos terem essa noção para perceberem que nós temos a Bíblia completa, mas estamos ao mesmo tempo vivendo a história da igreja. Não é porque nós temos a Bíblia completa em nossas mãos que nós não podemos ser ou não somos agente ativo do Evangelho do Senhor aqui na Terra. Então, embora tenhamos a Bíblia, o cânon fechado da Bíblia nas nossas mãos, somos e podemos ser agentes ativos de Deus, do Espírito Santo de Deus aqui na Terra. Ponto 2. A compilação do Novo Testamento. Então, esse é um tópico mais de informação e mais técnico. É bom você passar para os seus alunos para que eles compreendam como que a Bíblia chegou nas nossas mãos e a importância que nós temos que dar para ela. Certo? A formação do Novo Testamento levou apenas 2 gerações. Foi curto o período em que ela foi escrita. Então, se você considerar o período em que ela foi escrita, é um período curto. Aí na lição você vai ter essa informação que até o ano 100 depois de Cristo, todos os livros do Novo Testamento já teriam sido escritos. Então, foi um período curto para ser escrito, mas demorou para ser reconhecido canonicamente. E por que essa demora? O seu aluno pode perguntar, mas por que demorou tanto? Né? Alguém pode perguntar, não, mas demorou porque estavam querendo inventar a história, porque, né? Alguém pode questionar acerca da inspiração da Bíblia, mas você pode dizer que essa demora se deu porque muitos dos líderes antigos tinham medo de deixar de fora um livro que tinha a autoridade inspiracional de Deus para estar dentro do cânon, e também tinham medo de colocar dentro do cânon um livro que não tinha esse poder e não tinha essa autoridade. Então, essa demora foi porque foi feita toda uma análise, todo um estudo, toda uma oração para acerca da inclusão dos livros no cânon, certo? E como é que foi feito e quando é que foi feito esse reconhecimento? Bem, aí no ano de 367 d.C., foi feita uma lista com 27 livros e foi publicada por Atanásio, que era um patriarca da Alexandria. Essa lista, acredito que foi a primeira menção aos 27 livros juntos. Depois, no ano de 393 d.C., esta lista foi aceita pelo concílio de Hipona, certo? Mas ainda não era generalizada. Apenas no ano de 397, no terceiro concílio de Cartago, esse reconhecimento foi definitivo e foi fixado o cânon no Novo Testamento, certo? Então, perceba que quase 300 anos depois do último livro ser escrito apenas,
é que a gente teve o cânon formado da Bíblia, certo? Então, você pode perceber também que os próprios apóstolos, eles validaram os livros canônicos, certo? Você vê lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15 a 16, Pedro descrevendo as cartas de Paulo e comparando ela e equiparando com os livros das Escrituras. Então, Pedro está tratando as cartas de Paulo equiparadamente a um livro da Escritura, ou seja, ele trata como sendo um livro da própria Escritura. Então a gente vê isso diversas vezes, os próprios apóstolos tratando as epístolas, os evangelhos, como sendo livros canônicos, certo? E aí a gente pode ter, a nível de estudo, a organização dos livros, né, das epístolas e dos livros, quanto à ordem em que eles foram escritos, né, a ordem dos livros. E essa ordem ela pode ser dada de 3 maneiras diferentes. Eles podem ser dispostos de acordo com a tradução bíblica para o latim, que é aquela conhecida Vulgata Latina, não é? Então, você pode ver alguma Bíblia em que o Novo Testamento ele é organizado de acordo com esse critério. Primeiro vem os livros que foram traduzidos primeiros e, por último, os que foram traduzidos por último. Eles podem ser organizados também de acordo com a data em que foram escritos, certo? Então, a forma como a gente conhece hoje seria mudada porque Mateus, por exemplo, foi o 7º livro a ser escrito. Então, ele não seria o primeiro, ele seria o 7º, se fosse de acordo com essa organização, certo? E, por fim, eles podem ser organizados de acordo com a sequência dos acontecimentos narrados. Primeiro vem o Evangelho, depois o livro de Atos, as epístolas e, por fim, a profecia, certo? Que é conhecida também como a ordem histórica cronológica. E aí a gente tem o seguinte, essa ordem, no tópico 3 você pode ver a ordem em que os livros foram escritos. Essa ordem, nesta ótica, os livros são ordenados pelo ano de escrita. Então, não importa a ordem histórica dos acontecimentos, mas sim a ordem que ele for escrita. E para título da sua interação com o seu aluno, né, daquela atividade que você vai fazer, você pode dar uma olhadinha aqui no tópico 3, em que é narrada, em que é construída aí toda a linha cronológica dos livros de acordo com a escrita. Então, primeiro veio Tiago, que foi escrito em 45 a 49 depois de Cristo. Depois vem o livro de Gálatas, depois 1ª e 2ª Tessalonicenses e assim por diante. Você pode pegar essa ordem cronológica e fazer aquela dinâmica com o seu aluno. Como eu disse, é compreensível que eles não saibam, é compreensível que haja uma dificuldade, mas aí você vai ajudando, você vai construindo, e você, com esse esboço, vai ficar mais claro de você explicar que a ordem cronológica dos acontecimentos é diferente da ordem cronológica da escrita dos livros, certo? Dito isto, o tópico 4 fala sobre a cronologia dos fatos, que é a mais conhecida, né, como a gente conhece. Os livros do Novo Testamento, nessa organização, eles são organizados com o propósito de facilitar o entendimento, né? Então, você pode se perguntar, ou algum aluno pode se perguntar, mas por que eu organizo a Bíblia de acordo com a escrita ou de acordo com os acontecimentos? Bem, tem o objetivo de estudo. Se for para estudar, muitas vezes é interessante você saber a ordem que eles foram escritos, né, para você ter uma noção histórica. Mas se você for fazer uma leitura corrida, é interessante que você tenha uma organização de acordo com a cronologia dos fatos, né, como a gente tem a nossa Bíblia aqui. Você começa com os evangelhos, logo em seguida terminou o livro de João, já começa o livro de Atos, continuando a história e assim por diante. Certo? Então, eles buscavam ao buscar a cronologia, se você for estudar por esse método, observem os personagens que estão escritos na própria história. Então, se você olha um livro, está narrando a história de um personagem, outro livro está narrando a história do mesmo personagem, é porque são livros que foram escritos e que têm uma temporalidade parecida e próxima. Ok? Você pode usar este tópico também para inserir esse conteúdo dos seus alunos. Você pode descrever a cronologia do Evangelho, está lá no tópico 4, né? O tempo não permite a gente descrever toda a cronologia, mas você pode ir lá no tópico 4 e está descrito toda a cronologia do Evangelho. E isso você pode propor que os seus alunos busquem trechos de outros livros e tentem traçar a cronologia
histórica escrita desses mesmos livros, certo? Está lá dos evangelhos, mas você pode pegar o livro de Atos com uma das epístolas de Paulo e tentar incluir uma cronologia dentro da outra. Amém, meus queridos? Que Deus continue vos abençoando. Mais uma vez agradeço esta oportunidade. Que Deus abençoe a aula de vocês, que ilumine e que traga essa compreensão para que a gente possa cada vez mais dar privilégios e agradecer a Deus por esse privilégio que nós temos do Novo Testamento escrito nas nossas mãos. Que Deus abençoe, que tenha uma boa aula em nome de Jesus. Amém. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.